Livro do profeta Isaías, capítulo 5, do 1 ao 4. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha e em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava-o que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Amém. Até o versículo número 4. Esse texto é Deus falando por intermédio do profeta Isaías ao povo de Israel, né? E como já falamos aqui em outras vezes, o profeta Isaías foi alguém levantado por Deus para falar ao povo, para trazer o povo ao arrependimento, a se aproximar de Deus. O profeta Isaías, ele vai também profetizar, assim como o profeta Jeremias, também em boa parte do seu livro, o cativeiro que Deus estava meio que planejando para o seu povo. Por quê? Porque o povo se distanciou, porque o povo se afastou de Deus, o povo estava vivendo cometendo práticas que não agradavam ao Senhor nosso Deus. E aqui nesse capítulo 5, Deus, assim como no Novo Testamento Jesus o fez, né? Contou várias parábolas. Aqui no Antigo Testamento também nós temos algumas parábolas, e uma delas é essa, que está aqui no capítulo de número 5. O profeta Isaías, tomado por Deus, ele vai contar uma parábola, a parábola da vinha, né? E além de ele contar a parábola, ele aplica, diferente de algumas parábolas que Jesus vai contar no Novo Testamento, né? Algumas ele aplica, mas outras não. E aqui não, essa aqui ele conta a parábola, Deus por intermédio de Isaías, e ele faz a aplicação. Então ele começa fazendo a analogia no capítulo 5, e aí ele diz assim: o meu amado tem uma vinha. Então ele vai fazer aqui uma analogia sobre uma vinha. Por que uma vinha? Porque era algo que o povo conhecia. Era algo da época em que o povo sabia como que funcionava, desde a preparação do terreno, do solo, a escolha da semente, o cultivo, a colheita. Então era algo que todos conheciam. Então Deus vai usar essa analogia e vai dizer assim, o profeta Isaías dizendo: o meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Então essas verdades desse primeiro versículo já dá para nós explanarmos aqui um bom tempo, porque essa vinha aqui que o profeta Isaías está falando, ele vai explicar mais à frente no texto. Se você atentar para o texto, ele vai dizer assim: essa vinha é a casa de Israel, essa vinha é o povo de Israel, e eu quero aplicar nessa noite essa vinha sendo eu e você. É como se o profeta dissesse assim: o meu amado tem uma vinha, e essa vinha somos nós. E essa vinha, ela está plantada em um outeiro fértil. E quando nós olhamos para essa informação, aí nós lembramos lá de Jesus, em João no capítulo 15, ele vai dizer que nos escolheu, e não fomos nós que escolhemos a ele, e ele nos nomeou e nos enviou para quê? Para que nós frutificássemos. E aí quando nós olhamos para a informação de Isaías aqui no Antigo Testamento, ele fazendo essa analogia que Deus constituiu uma vinha, e essa vinha ela foi plantada em um outeiro fértil. E aí quando eu olho para a informação e aplico essa informação aplicada na vida do povo de Israel, parece que nós estamos com um espelho aqui. E essa imagem desse contexto em que estava o povo quando Isaías escreve essa passagem
não é diferente dos nossos dias. E aí Deus está fazendo essa analogia, dizendo assim: eu plantei uma vinha, e aí quando eu iniciei a fala, eu disse que era porque o povo conhecia desde o cultivo da terra ali, a preparação, a escolha do terreno, até a colheita. Eles conheciam todo o trabalho que tinha, e não era pouco trabalho, irmão. Uma plantação de uva não é uma plantação qualquer, né? Não é uma plantação de feijão que você planta aí no fundo do quintal e ele nasce aí, depois você não precisa estar molhando. Não, a plantação de uva é algo melindroso. E aí Deus diz assim ao povo: olha, eu tenho uma vinha, e essa vinha não está plantada em qualquer lugar. Essa vinha está plantada onde? Em um outeiro fértil. É como se Deus dissesse assim: então, essa vinha ela tem obrigação de frutificar, de dar fruto. E aí quando nós olhamos para as nossas vidas, às vezes se nós fizermos uma introspecção, eu sou meio devagar, irmãos, e hoje eu quero ser bem mais devagar ainda, para os irmãos me entenderem, me compreenderem. E aí quando nós olhamos para Jesus, quando veio à terra, cobrando dos seus enviados, dos seus discípulos, dos seus seguidores, que frutifiquem, e aí nós vemos muitas pessoas reclamando da situação em que se encontra, do lugar em que está, para não frutificar. Mas a informação que o profeta Isaías nos traz é que essa vinha plantada pelo amado, por Deus, que sou eu, que é você, ela está plantada em um terreno fértil. Então não há desculpa para nós não frutificarmos. Então quando nós olhamos para essa informação, nós devemos agora cessar as reclamações da igreja, as reclamações do dirigente, a reclamação do lugar em que você está inserido. Ah não, mas eu não frutifico, é porque a minha congregação é assim. Eu não frutifico, é porque o meu pastor é assado. Eu não frutifico, é porque lá onde eu estou não tem estrutura. Não, a informação é: o amado plantou a vinha em terreno fértil. Ele nos dá todas as condições para frutificar, porque se não fosse assim, Jesus não teria cobrado os frutos. A condição ele dá para que nós venhamos frutificar. Então, a informação é: ele tem uma vinha, a vinha está em um outeiro fértil. Então, o problema de não frutificar não é o terreno é fértil. O problema não é a terra onde a vinha está. O problema é a própria vinha. O problema é a própria vinha que não quer frutificar, porque o terreno, a condição para frutificar é fértil. Aí ele continua e diz assim: e a cercou. Essa vinha, além dela estar em um lugar fértil, em um terreno fértil, ela está cercada. Cerca fala de quê? De proteção. Cerca fala de cuidado. Se você passar e ver um terreno sem cerca, você logo vai imaginar, ou não tem dono, ou o dono não é muito zeloso. Uma das duas coisas. E aí, de vez em quando nós olhamos por aí terrenos sem cerca, o que acontece? As pessoas vêm e invadem, né? Na hora que invade, o dono aparece rapidinho. Terceiro, poucos dias, né? Por aqui por pé. Então, o profeta Isaías está dizendo assim: o meu amado, ele tem uma vinha. Essa vinha ele colocou em uma terra fértil, mas ele não se conteve e ele também a cercou. Ou seja, essa vinha, e eu não quero que os irmãos se esqueçam em nenhum momento que essa vinha sou eu. Essa vinha é você. Ou seja, a vinha de Deus sou eu e você. E nós fomos plantados em terreno fértil, então não há desculpa para não frutificar. O problema não é o terreno. O problema também não é a falta de proteção. Por quê? Porque o amado cercou a vinha. A informação do profeta é: o meu amado, ele cercou. Nós estamos cercados. Nós estamos protegidos pelo nosso Deus. Então não há desculpa para nós não frutificarmos. E aí, nós olhando para isso aqui, e eu lembrando, quando eu estava lendo o texto, e é um texto que eu já preguei vários sermões em cima desse texto. E aí eu sempre, quando eu pregava nesse capítulo aqui, nós frisávamos sempre nesses dois versículos iniciais os benefícios que Deus nos concede. Por quê? Porque quando nós dobramos os joelhos, qual é o nosso primeiro intuito? Nosso primeiro objetivo, né?
Até porque nós somos mesmo carentes. Então o nosso primeiro pensamento quando dobramos os joelhos é o quê? Pedir, né? Clamar, buscar algo que nós desejamos ou que nós precisamos, necessitamos. E não é errado pedir, não. Jesus disse: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Não é errado. Mas aí, quando eu estava pensando nisso, eu cheguei à conclusão: nós queremos tanta coisa de Deus, queremos muitos benefícios de Deus. E aí desceu ao meu coração o desejo de falar aos irmãos nessa noite, não só o que nós queremos de Deus, mas o que Deus quer de nós, porque é uma via de mão dupla. Nós queremos ser abençoados por Deus, amém, isso é muito bom. Nós oramos pedindo a Deus algo, amém, isso é muito bom. Mas às vezes nós esquecemos de nos atentar para o que Deus quer de nós. E aí, só para os irmãos não perderem a linha de raciocínio, nós vamos trabalhar com essa temática hoje. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Já nós chegamos lá. Mas aí o amado plantou a vinha em um terreno fértil. Ele cercou, ou seja, ele protege, ele guarda, né? E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver lá, porque o Senhor, os anjos do Senhor, acampam-se ao redor de quem? De quem é que os anjos estão acampados? Ao redor dos que o temem e os livra. Então os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Então nós estamos guardados 24 horas por dia. Nós estamos em terreno fértil. Ele te dá condições para frutificar, certo? E aí ele diz assim: e a limpou das pedras. Ele tirou as pedras do meio da vinha. Para quê? Para facilitar o acesso. Ele tirou as pedras para facilitar na hora do manejo, irmão Francisco, na hora do cuidado da vinha, na hora da colheita. Então ele limpou o terreno. Perceba que até agora o amado está só relatando o que ele fez por nós. Primeiro, ele nos comprou. Nós somos dele. Depois, ele nos colocou em uma terra fértil. Depois ele nos cercou. Ele nos guardou. Ele nos protegeu. Mas também ele nos limpou. Tirou as pedras. E pedra vai falar de quê? De sentimentos contrários. Pedra fala de amargura. Pedra fala da incredulidade. Pedra fala de rancor. Pedra fala de angústia. Então o amado, ele só não colocou os seus anjos ao nosso redor, mas ele também nos limpou. Limpou o nosso ser, limpou o nosso coração. Nós chegamos na presença do amado, todo cheio de sentimentos contrários, de rancor, de sentimento de egoísmo, de sentimento de soberba, mas o amado limpou. Ele tirou as pedras e nós estamos limpos, ou pelo menos deveríamos estar. Esses sentimentos não podem mais fazer parte da nossa vida, por quê? Porque o amado limpou as pedras, ele tirou os pedregulhos do meio da vinha. Então agora nós estamos em terra fértil, cercados, protegidos e limpos, sem impurezas, sem imperfeições. Os nossos sentimentos foram restaurados. Não há espaço mais para divisões, não há espaço mais para contenda, porque as pedras foram tiradas. Não há espaço mais para mágoas, para rancor, porque as pedras o amado tirou. A vinha está limpa. Mas aí ele não parou por aí. Aí ele diz assim: além de ele colocar no terreno fértil, de cercar e de limpar as pedras, ele plantou excelente vides. Ou seja, a semente não foi qualquer semente. O que ele colocou em nós não foi qualquer semente, foi as excelentes, as melhores. Então perceba que até aqui Deus está dizendo ao povo de Israel e dizendo para mim e para você que o investimento dele em nós é altíssimo. É um investimento alto, porque ele não comprou qualquer terreno, ele não lançou qualquer semente, ele não deixou a plantação de qualquer forma, não. Ele colocou numa terra fértil, uma terra boa para frutificar. Ele cercou,
protegeu para que não houvesse invasores, para que ninguém pudesse entrar sem a permissão do amado, dono da vinha. Ele tirou as pedras e ele plantou a melhor semente. Então o investimento é altíssimo. O investimento de Deus em mim e em você é alto demais, a ponto de ele entregar o seu filho por mim e por você. Porque eu falei aqui que nós pedimos de Deus, pedimos e Deus dá. E quando Deus dá, Ele não dá qualquer coisa, Ele dá o melhor. E quando Ele resolveu dar, Ele deu o seu filho pela humanidade. Ele deu o seu filho, o que Ele tinha de melhor nos céus, por amor de mim e de você. Para que isso? Para expressar o seu amor para conosco. Para deixar claro que se Ele cobra da sua vinha os frutos, é porque Ele investiu na vinha para que ela viesse frutificar. Então, o investimento dele é esse: terra boa, cerca, limpou, tirou as pedras e plantou a melhor semente. Então ele fez um investimento em mim e em você. Mas dentro dessa vinha, além de ele fazer esse investimento, plantar a melhor semente, ele também colocou uma torre. O texto diz, se você olhar aí para o versículo de número 2, além de plantar as melhores vides, as excelentes vides, ele colocou dentro da vinha uma torre. E para que essa torre? Porque o nosso amado, ele não se contenta apenas em te cercar. Ele quer estar dentro da vinha, vigiando lá da torre. Para quê? Porque quem está na torre tem visão ampla. Antes que o inimigo se aproxime, ele já está vendo. É por isso que o inimigo não consegue atacar a sua vida, porque antes que ele tente atacar o seu amado que está na torre de vigia, já está contemplando e dá livramento. Então um investimento altíssimo desse ele não poderia deixar de qualquer forma. E ele colocou dentro da vinha, ele colocou na minha vida e na sua vida uma torre de vigia. Ele nos vigia 24 horas por dia. Você está vigiado pelo teu amado, pelo dono da vinha. Porque você é especial para Ele. Porque nós custamos um alto preço a Ele. E é por isso que Ele tem zelo por nós. Não é porque nós merecemos. Não é porque nós somos bons, não. Mas é porque o investimento dele é altíssimo. O amor dele para conosco é grande. A sua misericórdia e a sua graça derramada na nossa vida foi em doses grandes. Por isso que ele tem esse cuidado. É por isso que ele nos guarda, é por isso que ele nos protege. E também ele não admite que nós venhamos menosprezar esse investimento que ele fez nas nossas vidas. O amado está na torre de vigia, dentro da vinha, nos vigiando. Aí você pode dizer assim, ah não, mas e como que acontecem as coisas na minha vida? Por que ele permite que certas coisas cheguem até a minha vida? Isso aí é com ele, irmão. Não pergunte para mim não. O importante de você saber é que ele está dentro da vinha, na torre de vigia. Quer uma prova na Bíblia que ele está nos vigiando 24 horas por dia? A palavra do Senhor diz que havia um rei na Síria. O nome do rei era Ben-Hadad, rei sírio. E esse rei tramava 24 horas por dia contra Israel. A palavra do Senhor diz que quando ele ia para a sua câmara para dormir, ele estava tramando contra Israel. Mas aí todos os planos que ele tramava contra Israel, quando ele ia pensando, oh, Israel vai passar aqui, eu vou fazer aqui uma cilada, o povo passava por outro caminho. E ele começou a se perturbar. O que está acontecendo? Tem um Judas aqui no nosso meio. Uma linguagem nossa. Tem um X9 aqui. Um dedo duro. Está contando os nossos planos para ele. E aí ele faz uma reunião com o seu exército. Olha, quem é de vocês que está nos traindo? Porque todos os planos que eu tramo, o povo de Israel parece que já sabe. Eu armo cilada e eles não caem, eles passam por um caminho do lado. O que é que está acontecendo? Quem é de vocês que está nos entregando? E aí havia alguém lá e se levantou, alguém que conhecia o povo de Deus, o povo de Israel, diz assim, não, rei, não é ninguém não que está traindo você não. É porque o povo de Israel lá tem um profeta.
E tudo que você trama na tua câmara secreta, na hora de dormir, o que você pensa, o que você trama no seu pensamento, Deus mostra para ele. Deus revela para ele. Tá vendo como Deus nos cerca? Tá vendo como Deus está na torre de vigia? E Ele não permite que os planos do adversário contra a minha vida e contra a sua vida se concretizem. Ele dá o livramento. É por isso que Ele se revela à sua igreja. E quando Ele não usa um profeta para falar à sua igreja, Ele te dá sonhos, Ele te dá visões, Ele te dá a Bíblia Sagrada para você ler. Quando você está orando, Ele toca o seu coração. E aí você age de uma forma e nem sabe por quê. É porque o amado está te dando os planos do inimigo, está te dando o escape. Ele está nos vigiando 24 horas por dia. Quer mais uma prova? Abra sua Bíblia no Salmo 121. Vamos ler. Quem trouxe Bíblia aí, bora abrir a Bíblia. Nós estamos no culto de ensino. Salmo 121. Olha o amado na torre, dentro da vinha, do investimento alto que ele fez. Aí o Salmo 121, vamos ler todo o Salmo. Diz assim, ó: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. O Senhor é quem nos guarda 24 horas por dia. E o salmista diz: Ele não tosquenejará. Sabe o que é isso, irmão? Tosquenejar? É cochilar. O que nós chamamos quando alguém está aqui, ó, às vezes no culto faz... Pois é, o teu guarda nem isso não faz. Não cochila, né? Ele fala assim, fulano está pescando. Pois é, está tosquenejando. O guarda de Israel nem isso faz. Ele não dorme, ele não cochila. Ele está com os olhos em você 24 horas por dia. Por quê? Porque o investimento foi alto e ele não quer perder. Ele não quer ter prejuízo nesse investimento. Mas ele quer retorno. Ele não quer só cercar. Ele não quer só guardar. Porque nós estamos cercados é para dizer, tem dono. Ele está cercando você é para dizer, eu cuido. Lembra lá de que nós falamos aqui na semana passada sobre Jó? E quando o inimigo se encontra com Deus, o que Deus fala para ele? Viste lá meu servo Jó? Homem íntegro, sincero, obediente e se desvia do mal. Aí o que Satanás diz para Deus? Mas também tu cercastes ele de bens. E aí é onde vai começar o embate entre Deus e Satanás, dizendo assim, pois tá certo. Satanás diz assim, agora se tu tirar a cerca e permitir que eu entre, aí você vai ver como ele vai, o Senhor vai ver que ele vai blasfemar na tua face. E aí Deus faz o quê? Ele retira a cerca e permite que Satanás entre na vinha, que toque em tudo na vinha, mas que não destrua a vinha, que não mate a vinha. Por que Deus permite? Aí você pode perguntar, mas por que Deus permitiu? Porque Deus confiava em Jó. Deus acreditava em Jó. Deus sabia que Jó não ia blasfemar. Será que se nessa noite o inimigo pedisse para que Deus tirasse a nossa cerca, será que Deus tiraria? Será que ele olharia para o irmão El e dizer assim, não, eu vou tirar a cerca aí para o inimigo entrar, porque esse aí não vai me negar, esse aí não vai blasfemar. Deus permitiu para provar que Jó era fiel, não era por causa dos bois. Jó era obediente, não era por causa dos camelos. Jó era temente ao Senhor, não era por causa dos 10 filhos. Não era porque ele era o maior do Oriente. Deus era temente ao Senhor porque ele amava a Deus. Ele amava o Senhor, e por isso que Deus permitiu. Mas eu e você, nós somos cercados por Deus, somos guardados para dizer, tem dono. Você é de Deus. Ele fez o investimento? Fez. Tá certo, até agora nós vimos o que Deus fez. Mas o que Ele requer de nós? Ele quer algo de nós. E o texto continua e diz assim:
além da torre, ele também construiu nela um lagar. Então, essa informação deixa claro para nós que Deus não constituiu essa vinha à toa. Deus não cercou à toa. Deus não tirou as pedras por acaso. Deus não colocou a torre de vigia para guardar, para vigiar por acaso. Por quê? Porque Ele colocou nela um lagar. E o que é o lagar? O lagar é onde se amassa as uvas. E o que é a uva? É a produção da vinha. O que é que uma vinha produz? Uva. E para que servia a uva? Para fazer vinho. E vinho na Bíblia fala de quê? De alegria. Então o que é que Deus está dizendo? Eu investi alto em você, eu te guardo, eu te protejo, eu te cerco, eu te limpei, eu coloquei torre e te vigio 24 horas por dia com um propósito só: que você me dê alegria, que você alegre o meu coração. É o que Deus quer de nós, é que nós venhamos alegrar o seu coração, é que os nossos frutos alegrem a Deus, é que o fruto dessa vinha que Deus constituiu, que sou eu e que é você, venha proporcionar a Deus alegria, regozijo, a ponto de Ele olhar para mim e para você e poder dizer: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. É esse o propósito de Deus. Mas aí, o que é que muitas vinhas têm feito? O que Ele vai dizer aqui na parábola. Ele diz assim: eu esperava que esse meu investimento, que todo esse cuidado que eu tive para com essa vinha, eu esperava que ela produzisse frutas boas, uvas boas. Mas o que a vinha fez? Produziu uvas bravas. A uva se faz vinho, mas das uvas boas. E as uvas bravas, faz o que com ela? Só presta para uma coisa: para fazer vinagre. A uva boa faz vinho, vinho é alegria. E a uva brava? Vinagre. O que é vinagre? Se você for procurar o vinagre na Bíblia, você vai achar ele aonde? No pé da cruz, dentro de um vaso. E aí os evangelistas dizem assim: aos pés da cruz, na hora nona, Jesus está prestes a expirar, a morrer. Aí os soldados que estão lá tirando chacota da cara de Jesus, zombando: olha aí, ele está chamando por Elias, para Elias vir socorrer ele. Aí o que eles fazem? Pegam uma esponja, colocam na ponta da lança e colocam na boca de Jesus vinagre. É quando eu olhei para a informação, eu fui certinho no Novo Testamento. Tem muita gente, tem muita vinha, que ao invés de dar uvas boas para produzir o vinho, para alegrar o amado, que é o dono da vinha, ela tem dado uvas más. E ao invés de vinho, tem produzido vinagre. E vinagre faz o quê? Faz o nosso amado sofrer. Quando ele tinha sede, deram vinagre. Seu sofrimento não estava pouco, fizeram sofrer mais. E tem pessoas que ao invés de alegrar o coração de Deus, têm entristecido. E a Bíblia diz para nós não entristecermos o Espírito Santo de Deus. E como é que nós entristecemos o Espírito de Deus? Quando nós pecamos, quando nós transgredimos a palavra do Senhor. E aí eu iniciei dizendo assim: o que é que Deus requer de nós? Que nós venhamos alegrar o seu coração. E como é que nós alegramos o coração de Deus? Obedecendo a sua palavra. Eu não consigo entender como é que alguém que foi comprado, foi colocado em uma terra fértil, foi cercado, foi limpo, foi plantado com as melhores sementes e é vigiado 24 horas por dia, ainda não consegue dar frutas boas, mas ao invés disso, dá frutas más. Ainda não consegue alegrar o coração de Deus. Há pessoas que não podem, não têm prazer de abrir a boca para prestar a Deus uma adoração, um louvor, uma ação de graça.
O que há de vinhas por aí, ingratas, que foram compradas a preço de sangue, que foram colocados em um terreno fértil, que é cercado, tem a placa lá, tem dono. Foi limpo, foi transformado. Teve a vida regenerada, teve a vida mudada, a família foi mudada. É guardado, é vigiado 24 horas por dia, mas é ingrato. Mas não dá frutas, não dá uvas boas. Não produz vinho. O lagar está lá, mas não é usado para produzir vinho. Em cada um de nós tem um lagar. E Deus nessa noite está cobrando de mim e de você a produção desta vinha. O vinho desta vinha. Será que eu e você nós temos alegrado o coração de Deus? Será que nós temos trago alegria ao coração do nosso Deus? Faça uma introspecção nesse momento. Será que as minhas ações, as suas ações, têm sido de alguém ingrato a Deus? Ou tem sido de alguém que tem menosprezado todo esse cuidado? Porque às vezes passa despercebido. É por isso que Deus nos trouxe aqui para nos lembrar. Você custou um grande investimento. Eu custei um grande investimento. Ele tem investido pesado na nossa vida. Mas nós precisamos produzir. Nós precisamos produzir uvas boas, que tragam alegria ao coração do amado. Por quê? Porque se nós não assim fizermos, a parábola, ela começa a ser aplicada. E aí ele vai aplicar e diz assim: que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Versículo 4. E como esperando que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, versículo 5, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Primeiro, vou tirar a cerca. É perigoso, irmão. Nós corremos um grave perigo se nós não valorizarmos a cerca que o amado tem colocado, a torre que ele tem colocado, a limpeza que ele tem feito, o investimento que ele tem lançado sobre a sua vida. Se você não valorizar, mas Deus é misericórdia. Mas Deus é um Deus amoroso, mas Ele é justo. O nosso Deus é justo. E aí talvez você pode dizer assim, mas o que o irmão está querendo dizer com isso? É isso que eu estou querendo dizer mesmo. É que Deus vai começar a cobrar de mim e de você o investimento que Ele tem feito. Irmão, eu sou obrigado a frutificar? Não. Eu sou obrigado a produzir? De forma alguma. Mas existem consequências se você menosprezar o investimento que o amado fez. Qual é? Ele vai desfazer tudinho. Olha só o que ele vai dizer no versículo 5. Eu vou fazer com a minha vinha primeiro. Tirarei a sua sebe, ou a sua cerca, para que sirva de pasto. É como se ele dissesse assim: eu cerquei para que os animais não entrassem, para que não destruíssem, para que não comessem as folhas, para que não impedisse a produção dos frutos. Mas como não produz, eu vou tirar a cerca. Essa palavra é pesada, mas era Deus falando ao povo de Israel. Se você olhar nesse mesmo livro de Isaías, no capítulo número 43, você vai ver Deus dizendo ao povo, falou assim: eu amei vocês, eu cuidei de vocês, eu fiz caminho no meio do mar, eu fiz caminho no deserto, eu coloquei rios em lugares ermos, mas vocês se cansaram de mim. Vocês me dão trabalho com os vossos pecados. Isso não é de hoje, irmãos. Isso aqui é desde a antiguidade. O ser humano tem menosprezado o cuidado de Deus. Mas nós não podemos esquecer que Deus vai requerer de nós o que Ele tem colocado nas nossas mãos.
O investimento que ele tem feito na sua vida, ele vai cobrar. Infelizmente, há muitos que receberam esse cuidado, que receberam esse investimento e que se afastaram da casa de Deus, que se desviaram, que se distanciaram do amado, achando que não sofreriam os danos, achando que não sofreriam as consequências. Mas ele está falando nessa noite, aqueles que menosprezaram o cuidado, a limpeza, a transformação, a regeneração, o preço pago, ele vai tirar a cerca para que sirva de pasto, derrubará as paredes para que seja pisada, e tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. É pesado, não é? É por isso que nós precisamos dar ouvidos ao que a parábola diz. Ele requer algo de nós. E se nós queremos evitar essas consequências, é simples. Alegre o coração do amado. Produza frutos que alegre o coração dele. Para quê? Para que não venha o juízo dele sobre as nossas vidas. Ele tem prazer em cuidar. Ele tem prazer em cercar, em proteger, em abençoar. Mas o nosso Deus, ele é justo. Ele é justiça. E se nós menosprezarmos, e se nós não valorizarmos, vai acontecer isso que ele está falando aqui ao povo de Israel. Vai tirar a cerca. E não queira nem saber como é a sua vida sem a proteção de Deus. Se com Deus nos protegendo, vez por outra, nós passamos por momentos turbulentos, dificultosos. Imagine se Deus tirar a cerca. Ele diz assim: eu tirarei a cerca para que seja pisada. Tirarei as paredes. Vai perder a proteção. Vai perder a identidade divina de Deus. É como se fosse um terreno baldio. Nós éramos assim, mas o amado nos comprou e nos cercou e tirou os espinheiros, tirou as pedras e invertiu a melhor semente. Não vamos retornar o caminho de volta, não. A palavra diz que nós devemos correr a carreira que nos foi proposta e sem retroceder, sem desviar para a direita nem para a esquerda. Mas qual é o objetivo? Olhar para o alvo, que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Valorize o investimento que Deus tem feito na sua vida. Não espere o dia mau chegar para você valorizar. Valorize hoje. Produza. Dê retorno ao investimento que ele tem feito. Aí ele vai dizer assim: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Deus está dizendo assim: eu fiz tudo isso e vocês não valorizaram, vocês esperaram o meu juízo. E o propósito dessa rápida reflexão nesta noite é abrir os nossos olhos para que nós não venhamos esperar o juízo de Deus. Frutifique agora. Produza agora. Você está cercado. Você está protegido. Você foi limpo. Você foi regenerado. Você teve os seus pecados perdoados. Você teve o seu comportamento mudado. Pois produza. Alegre o coração de Deus. O lagar está aí. Não deixe o lagar sem utilidade. Produza frutas, uvas boas. Pare de produzir vinagre se você produzia. Produza vinho. Nós fomos chamados para produzir alegria. Nós fomos chamados para produzir bons frutos. E a Bíblia diz frutos dignos de arrependimento. Ou seja,
Os frutos de agora devem ser diferentes de outrora. Frutos que mostrem o nosso arrependimento. Frutos que mostrem a nossa condição de novas criaturas. Valorize o cuidado de Deus. Ele tem te dado força. Ele tem te dado escape. Quando você clama, Ele ouve. Quando você ora, Ele responde. Quando você precisa, Ele está lá para prover. Mas não é uma via de mão única. É de mão dupla. E o que Ele requer de nós é apenas que nós venhamos alegrar o seu coração. Como? Amando a Ele. Deus não quer apenas que você goste dEle. Deus não quer apenas que você o procure por um benefício, para obter um resultado. Deus é um Deus de relacionamento. Deus não é um Deus que quer que o seu povo o procure vez por outra. Deus não é um Deus que quer que o seu povo o procure só nas quintas-feiras, ou nas terças, ou nos domingos. Deus não é um Deus que o seu povo o procure apenas no momento de dificuldade. Não. Deus requer que nós venhamos amar a Ele. E quando o povo está no deserto, peregrinando, aí Deus, chegou a hora de eu colocar ordem na casa. Chegou a hora de eu instituir leis. Moisés, sobe ao monte, eu vou te dar leis, os mandamentos. E aí talvez alguém poderia dizer, não, o primeiro mandamento que Deus vai dar é não matarás, porque não pode matar. Não roubarás, porque não pode roubar. Não, não foi esse. Isso tudo vem depois. Por quê? Porque o primeiro mandamento de Deus foi: amarás o Senhor teu Deus. E Jesus, quando vem, Ele reforça. E aí Ele reforça e diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Então, o maior mandamento de primeiro é amar o Senhor. E amar a Deus não é estar aos seus pés pelo que Ele te dá. Amar a Deus não é estar na igreja porque você é abençoado na igreja. Amar a Deus é estar com Deus na bênção e na provação. Amar a Deus é estar louvando a Deus no dia da bênção, mas é também estar na sua boca um cântico de júbilo no dia da dificuldade. Amar a Deus deve ser em todas as circunstâncias. Por quê? Porque Ele investiu alto em você. Deus investe em você todos os dias. Deus pagou um alto preço. Nós não temos como retribuir a altura, mas Ele só requer uma coisa. Se nós olharmos aqui, Deus investiu muita coisa: terreno, cerca, torre, limpou, protege. Mas aí o que é que Ele requer de nós? Só que nós venhamos trabalhar no lagar. O resto Ele faz tudo. E nós? Tá aí o lagar, trabalhe no lagar. Eu quero vinho. Não há desculpa para não produzir o vinho. Por quê? Porque a estrutura está pronta. A estrutura foi preparada e colocada à nossa disposição. Não tem desculpa porque a igreja é ruim. Não há desculpa porque o pastor é preguiçoso. Não há desculpa porque não tem evangelismo. Não há desculpa porque não tem campanha de oração. Não, o terreno é fértil. A semente é a melhor. Tem proteção, tem vigilância. Nada nos falta. O que falta? Produzir o vinho. Produzir alegria. Parar de produzir vinagre. Parar de entristecer o Espírito Santo de Deus e começar a alegrar o coração do Senhor. Por quê? Porque quando nós alegramos a Deus, o céu se abre. Quando nós alegramos o coração de Deus, os céus se abrem e as bênçãos são derramadas sem medida sobre as nossas vidas. Talvez isso seja o motivo pelo qual as bênçãos estão escassas no meio do povo de Deus. Por quê? Porque deixamos de produzir vinho. Nós deixamos de valorizar o sacrifício do amado. E eu acho essa expressão que o profeta Isaías usa: o meu amado tem uma vinha. Essa vinha é você. Você pertence a Ele. Ele te santificou. Ele te transformou.
Ele te deu um novo status. Ele mudou a sua reputação. Aquela reputação que você tinha, que ninguém te valorizava. Hoje você passa e alguém diz: aí é um homem de Deus, uma mulher de Deus. É um homem de respeito, uma mulher de respeito. Quem fez isso? O amado. Ele que fez. Você merecia? Não. Ele não olhou para o teu merecimento. Ele não olhou para isso, porque se ele fosse olhar, nós não estaríamos aqui. Mas ele te amou. Não foi você que amou a ele. Ele te amou e te trouxe para você se relacionar com ele. Para quê? Para que nasça no nosso coração esse mesmo amor. E ele não quer muita coisa de nós. Ele só quer que nós venhamos produzir o vinho. E você não vai precisar investir nada, porque ele já investiu. Ele já preparou tudo. A parábola, ela deixa clara: você não precisou nem trabalhar na terra, porque ele já te deu a terra fértil. Você não precisou tirar as pedras, porque quem encarregou de tirar as pedras, os sentimentos ruins do seu coração, foi o próprio amado, foi o próprio dono da vinha. E o dono da vinha está às portas. A trombeta vai soar. O dono da vinha vai vir nos ares e ele vai requerer o vinho. Ele vai cobrar a produção. Não pense, não se engane que esse investimento todo foi por acaso ou foi à toa. Não foi. Ele vai requerer uma prestação de contas. E ele dá a oportunidade. Lembra da passagem? A videira não produzia, corta, lança no fogo. Mas o vinheteiro falou: não, deixa, eu vou adubar. Espera mais um pouquinho. É porque está faltando adubo, está faltando cuidado. Ele permite: tá bom, pois cuide. Mas se não produzir, o destino é o fogo. É o fogo eterno. Outra vez Jesus chegou debaixo da árvore, procurou frutos, não tinha. Tinha folhas, era frondosa. Ele amaldiçoou e secou. E disse: assim será todo aquele que não der fruto. É por isso que existem por aí cristãos vazios, secos, porque pararam de produzir. Estão vivos, têm folhas, são frondosos, mas não têm o que Deus quer. Deus não te chamou para ser sombra. Deus não te chamou para ser uma árvore bonita. Ele nos chamou para frutificar. E para que o fruto permaneça. Mas aí você que ouve essa palavra aqui presencial, ou nas redes sociais, aonde você estiver, e aí você chegou à conclusão: mas eu não estou produzindo. Mas eu não produzi, não se preocupe. O fruto ele tem a estação. E se nessa estação você não produziu uvas boas, mas produziu uvas más, a próxima estação vai chegar. E é a sua oportunidade de produzir frutos bons. Hoje Deus te dá uma nova oportunidade. O vinheteiro está aqui dizendo: eu vou adubar de novo. Eu vou cuidar de novo. Eu vou perdoar os pecados, as transgressões, as falhas, a negligência. E vou dar uma nova oportunidade. O nosso Deus é justiça, mas Ele é misericórdia. E quem sabe ainda está no tempo da misericórdia. Está no tempo da longanimidade de Deus, que é grande. Aproveite a oportunidade. Ele só requer de nós amor. Que nós venhamos o amar com sinceridade. Porque se você amar a Deus de todo o teu coração, não se preocupe que não vai faltar para você. Você não vai precisar estar correndo atrás de milagre, de bênção. Não. O salmista no Salmo 23 ele diz: Ele é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Deus não é um Deus que dá para o seu povo folha seca, alimento seco, não. O salmista diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me guia a águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do seu nome. Eu acho interessante que ele vai dizer assim, depois de todo esse cuidado, ele diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida.
Deus chamou a bondade e a misericórdia e disse assim: vem cá, tá vendo esse crente? Segue ele. Não é para você andar correndo atrás delas, é elas que vão te acompanhar. Mas a partir do momento que você se distancia desse pastor, desse amado, desse dono da vinha, aí você precisa correr atrás. Mas quem está aos pés dele, com o coração entregue, não precisa correr atrás de bênção, elas te alcançam. Bondade e misericórdia me seguirão. Tem que andar com o crente. A bondade, a provisão e as misericórdias do Senhor. Ele tem pastos verdejantes, ele tem águas tranquilas, ele investiu, ele cuidou, mas ele requer algo de nós. E nessa noite ele dá uma nova oportunidade. Você que está ouvindo essa palavra e que fez uma introspecção, e ao invés de encontrar vinho, tem encontrado vinagre na sua produção, é tempo de mudar. É tempo de mudança. Comece a alegrar o coração do Senhor e você vai ver a mão do Senhor agir em teu favor. Você vai ver a mão do Senhor mudar a tua situação, mudar o teu quadro. E não tem desculpa, nós vimos, não tem desculpa para não produzir, porque já está tudo pronto. Ele já preparou tudo. O seu papel é só produzir. Produza. Alegre o Senhor. Glorifica o Senhor com a tua vida. Glorifica o Senhor com os teus negócios, com os teus bens, com a tua família, com a tua boca, com os teus olhos, com os teus ouvidos. Com tudo que você tem, glorifique e exalte ao Senhor. É só isso que Ele quer de nós. Você não vai precisar pagar preço algum pela limpeza, preço algum pelo terreno fértil, não, pela torre. Você não precisa pagar. Ele te entregou. Você só vai precisar usar o lagar. O seu lugar é aí, no lagar, produzindo vinho, produzindo alegria para o Senhor. Amém?